Seja muito bem-vinda a essa nova temporada de lives do programa Mãe Raiz. Aqui eu trago conteúdos estratégicos que potencializam a sua jornada de mãe e profissional. Eu sou a Silene e eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. E o tema de hoje é, respondendo algumas perguntas, a volta ao trabalho após maternidade. O retorno ao trabalho, à sua vida profissional após a maternidade. Primeiro, a minha compreensão, humilde compreensão, eu entendo que não existe pós-maternidade, existe o antes-maternidade. Uma vez que você é mãe, a maternidade é para sempre. A verdade, principalmente o primeiro aninho de vida do seu filho, existem umas necessidades mais especiais. Então, sem dúvida, o primeiro ano é muito mais delicado do que os demais. Isso não significa que você não precise educar, refinar seus valores para melhor orientar o seu filho, principalmente do 0 aos 13 anos de idade. Coisa que você não vai poder fazer se você trabalhar, ficar ausente por umas 10 horas por dia. Esse processo fica um pouco difícil, né? Segunda coisa, você não precisa voltar ao trabalho do jeito que você não quer. É uma decisão a ser tomada, é uma adaptação a uma nova realidade de mãe e profissional. Não dá para a gente dizer, deixa o trabalho, larga tudo, quando nós estamos falando de uma realidade brasileira, né, que inclusive hoje eu acabei não fazendo a live pela manhã, porque eu fui fazer algumas pesquisas. A realidade de hoje é que, essa última pesquisa que eu vi foi de 2018, onde ela nos informa que 45% das famílias hoje são sustentadas por mulheres. Teoricamente, isso já não é da pesquisa, mas a maioria são mães, né? Embora não seja mostrado nas demais situações, eu compreendo, devido ao meu histórico, minha expertise com o meu trabalho de tantos anos. Também na área, quando eu trabalhava com seguros, sempre atendi muitas famílias, e mesmo aquelas mulheres que não são arrimo de família, não bancando a família, elas estão compondo renda. Então, eu assumiria aí um número bem maior, porque hoje em dia a maioria das mulheres, de um jeito ou de outro, trabalham, né? Então, é claro que terminou o período de maternidade, o período como eu chamo, da licença maternidade para funcionários, porque nós também temos aí um outro número de mulheres que não são funcionárias, são empresárias, são autônomas, e nem todas ficam 5 meses sem trabalhar. Claro que essas têm uma facilidade de manuseio do tempo, de remanejar a agenda, de maneira que consiga dividir esse tempo também com o filho. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Não dá para dizer larga tudo, fica com o filho. Isso seria muito bom, né? Bom para ele, mas ao mesmo tempo, nós hoje, mulheres, nós sentimos a necessidade de participação no mercado, sentimos a necessidade de estar conectada, desenvolvida nesse campo profissional. E tem muitos papéis. Nós assumimos, sim, papel de mãe, papel de esposa, papel de profissional. E viver o papel de mãe parece ser a prioridade, porque desde o início dos tempos, essa foi a primeira função da mulher. Claro, não era só isso, né? Era cuidar da caverna, dos animais, só que os homens, de uma certa forma, existia um poder aí das mulheres sobre os homens, que não é disso que nós estamos falando hoje. Para ser mãe profissional, a profissional que você deseja, é importante entender essas duas situações, talvez aproveitar o tempo. Esse período, eu sei que tem muitas coisas a serem feitas, mas tem muitas coisas que também não precisa estar fazendo e estar usando a mente foi feita para pensar, e existem outras saídas. Então, largar 100% do trabalho, para algumas pessoas, algumas têm condições de fazer isso, outras não, então não seria bom para a pessoa se ela fizer por obrigação. Eu acredito que
nós humanos, a gente tem uma coisa muito especial, que é um termômetro. Sempre que nós estamos fazendo alguma coisa que não é aqui do coração, que falta alguma coisa que você deveria resolver, é porque não está certo. Se você quer viver os dois papéis, precisa conciliar e viver os dois papéis. É possível. O que eu peço encarecidamente é para que você não seja ou não veja o seu filho como um problema. Infelizmente, eu já ouvi alguns comentários, as pessoas acabam vendo, pelo menos nesse primeiro momento, como um problema, e ver o filho, que é um renascimento, como uma bênção, que te traz a oportunidade de ver de ver uma nova vida com novos olhos. Sim, é verdade que nada será como antes. Mas quem precisa viver do passado? Entenda, você tem duas oportunidades na vida, quando você chega nessa vida. Você tem duas oportunidades de ser amada. A primeira oportunidade que você tem de ser amada, quando aquele amor puro, genuíno, tem essa primeira, que é quando você nasce, é um amor puro, genuíno, é de você ser amada pela sua mãe. O que eu quero dizer com amor puro, genuíno? Amar sem cobrança, sem moeda de troca. Exemplo, eu te amo se você me ama, ou se você faz isso, eu faço aquilo, ou se você me dá aquilo, ou se você faz assim, então eu te amo, se você não faz, eu não te amo. Isso não é amor. Então, as duas chances que você tem de experimentar esse grande amor, a primeira é quando você nasce, se sua mãe expressou o amor de mãe por você. E o segundo momento que você tem a oportunidade de viver esse grande amor é quando você é mãe. É o olhar do seu filho que te ama incondicionalmente. Nesse último, você tem duas chances de amar e ser amada. Claro que a criança também ama, mas ele não tem essa consciência de amor, ele simplesmente ama. Ah, Silene, talvez você me pergunte, Silene, mas você está querendo me dizer que eu nunca fui amada por um homem desse jeito? Bem, eu penso o seguinte, a conversa aqui não é sobre relacionamento, e nós sabemos que os relacionamentos são relacionamentos. É outro tipo de amor, é paixão, é outra coisa. Existem alguns que desenvolvem projetos em comum, conseguem desenvolver um amor. Mas são poucos. Poucos. Né? E a maioria dos casais não vive esse amor que deveria viver. Bom, não é uma regra, é uma opção. Mas o que nós estamos falando é amor de filhos e mãe. O amor de filho e mãe nunca pode ser igual a de outra pessoa. Não há troca condicional, não há cobrança. É amor de sangue, amor de alma, amor de mãe. É o arquétipo de mãe, o arquétipo primordial, o arquétipo do filho, da criança. Essa é a oportunidade de você viver esse amor. Não importa se você não tem pai, não tem o pai presente, se tiver ótimo, isso ajuda muito, porque quando a mãe ela fica sozinha, não é fácil não. Eu passei por isso. Mas você tem que se condicionar, seja com seu parceiro junto, é ótimo, que aí você já tem um amor de 3 pessoas, já é muito mais... quanto mais pessoas com a mesma direção, a mesma intenção, a coisa fica mais intensa, fica mais forte. Mas isso não significa que uma mãe, se ela estiver sozinha, ela não possa muito também, ela pode desenvolver e canalizar esse grande amor que o filho sente e ela sente também. É você viver o amor, porque essa é a sua única chance, se é o primeiro filho. Por que eu estou dizendo única chance? Tem mães que têm 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos. Porque quando você, por exemplo, você não vive esse primeiro amor pelo seu filho, essa primeira entrega, e aí você vem o segundo filho, e você vive isso, e você não consegue fazer com a mesma naturalidade com que veio o primeiro. Por quê? Vem uma sombra inconsciente, a cobrança da culpa por você não ter vivido aquilo com o primeiro. Então, tem uma cobrança agregada aí. Então, a entrega
a viver a maternidade nesses primeiros anos de recepção a esse ser que acabou de chegar. Então, é importante você viver isso intensamente. Eu sei que é um momento de muitas alterações, inclusive de decisões, e são muitas as indecisões também, a de voltar ou não ao trabalho anterior. Como eu já falei, para a profissional liberal, normalmente é um mês. Então, e ela tem, né, a liberdade, dependendo da profissão, de arrumar a sua agenda de maneira que consiga conciliar ali o trabalho, seja o trabalho se encaixar na agenda do filho, e não o contrário. O que nós fazemos na maioria das vezes é encaixar o nosso filho. O que nós fazemos, na verdade, na maioria das vezes, é encaixar nossos filhos na agenda, e não o contrário. Claro que nosso trabalho, nós sustentamos, como nós falamos já, a maioria sustenta as famílias, então a gente tem essa dificuldade e não tem essa visão mais clara. Isso não significa que eu estou dizendo, eu vou encaixar minha agenda, como que é? A agenda do meu filho vai encaixar o trabalho. Isso não significa que você vai ficar o dia inteiro disponível para o seu filho, mas você está de plantão. De plantão significa toda e qualquer necessidade, você está ali, está por perto. Isso também não significa que você não possa ter uma pessoa. É importante, quando você está trabalhando, você tem uma pessoa por perto para te ajudar. No meu primeiro ano, eu tinha um escritório grande, onde eu tinha uma sala disponível, que eu fiz um quarto para o meu filho. Ali eu levava ele e a babá. Eu estava 24 horas olhando ele? Não, eu estava ali de plantão. Mas eu estava observando qualquer coisa assim que eu precisasse tomar uma decisão, chegar junto, eu estava ali. Eu sei que isso foi um privilégio, nem todas têm, mas hoje nós temos outras opções também. Antes eu tinha ali um escritório e tinha um espaço. Muitas pessoas, hoje em dia, muitos trabalhos podem ser desenvolvidos de casa. Às vezes, até mesmo o trabalho que você desenvolve hoje, talvez precisa de adaptação. Então, ficar preocupada com o retorno ao trabalho, para algumas, é fácil de resolver isso, para outras fica num loop, né? Você tenta fazer, tenta resolver, tenta pensar, mas pensar que tudo vai ser como antes é sonhar acordado. Voltar, agora que eu penso assim, hoje eu tenho essa compreensão que você não deve voltar sem querer. Sem querer, se você não tem vontade nenhuma, é uma coisa a ser negociada com você com você, e entender essa real necessidade de ficar, de não ir. Aí tem uma série de coisas que você precisa fazer, que não é possível a gente só numa live de 30 minutos, 50 minutos, a gente resolver tudo isso, mesmo porque é uma decisão de vida, e não é uma coisa, por mais que eu te fale a escolha aqui, é uma coisa para você pensar, para você analisar e descobrir meios. Existem meios. Existe, como eu falei, você pode desenvolver o que você fazia em casa, você pode desenvolver outras habilidades. Essas habilidades, eu penso que, como eu falei, quando uma criança chega, é uma nova oportunidade que você tem de desenvolver novos talentos. E às vezes a gente muda totalmente a nossa vida. Eu gostaria de ter tido essa opção logo quando meu filho nasceu, porque eu estava bem no meu trabalho, com o que eu fazia. Tive essa oportunidade de poder trabalhar em casa, ou em casa não, levar ele para o escritório, então para mim, teoricamente, isso seria o suficiente. Só que não é bem assim. Então, o que eu falo? Voltar sem querer, sem planejamento, é ruim. É necessário fazer um planejamento. E às vezes, pode continuar fazendo o que você fazia, tranquilo, vai planejando, porque, como eu falei, a maternidade, ela está só começando. Agora é só o começo. Os nossos filhos precisam de nós por muito tempo.
principalmente nesse período ali até os 13 anos, é um período bastante delicado, um período de formação de pessoa, de entendimento, coisas que você não tem noção, que tem reflexo hoje em nossas vidas e que aconteceram ali até os 7 anos de idade. Eu não tinha a mínima noção de como tudo isso funciona. Se eu tivesse, como eu falei, eu teria mudado muito cedo mesmo. Porque quando eu tomei a decisão, o meu filho já estava com quase 9 anos. Ele está com 12 anos, tem 5 anos, 7 anos, e depois foi até eu tirar ele totalmente da escola, do integral, foi aos 2018, né? É que eu sou ruim de conta, gente. Gosto de falar, estudar, mas matemática não. Então, é desenhar, é ver, o teu trabalho atual é necessário dar atenção, fazer o que você precisa fazer e ter olhar para onde você quer ir e saber, ter a certeza de que seu filho precisa de você, não é só agora, uma maternidade, quando é bebê que tem que amamentar. Os cuidados, eles são, eu penso que nesse período ele é mais delicado, mas nós temos um controle maior, que nós temos aquela situação, tá na barriga, você se sente segura e responsável ao mesmo tempo pela tua alimentação, né? Porque ali você vai fazer uma alimentação que você sabe que precisa fazer a melhor alimentação possível, porque você está alimentando um outro serzinho que está em você. E você tem esse controle. Quando você... Isso é o meu sentimento, foi o que eu acredito que a maioria das mães tem esse sentimento, por isso estou falando dessa forma. Eu penso aí quando o bebê nasce, é como se você... aquele controle que você tinha, você já não tem mais. E aí tem aquela preocupação, e agora o que é que eu faço? É delicado para dar banho, para alimentar. Quando eles crescem um pouquinho, principalmente ali na fase de 1 aninho, quando começa a andar, 2 anos, e a gente já tem outras preocupações. E aquele controle que a gente tinha na gravidez não existe mais. Então, essa é uma necessidade real de educar com valores, com crenças, inclusive rever nossas próprias crenças, que de uma certa forma a gente achava que eram boas, de repente a gente começa a questionar, será se isso vai ser bom para o meu filho? Isso serviu para mim? Será se vai servir? Depois você, né, nessas coisas que a gente estuda, depois você descobre que muitas delas já não era boa, às vezes nem foram tão boas assim, e você só acostumou a viver com aquilo. Então, e aí você precisa, então, trabalhar isso para que você possa melhorar a tua própria educação, como eu não falo, que a gente fala educação, e tá tudo, a gente acaba pensando, colocando tudo em um balaio. Eu não estou falando de educação formal, primeiro, segundo grau, faculdade, nível superior, nada disso. Eu estou falando de educação no sentido, aquela que está se perdendo nas famílias, sabe? E que é a base que vai dar, o que realmente dá sustentação a um ser humano, que você está formando um ser humano. Talvez isso pareça assustador, mas ser mãe é isso, é a formação de um ser humano. Você quer que o seu filho tenha um bom desenvolvimento, que seja uma pessoa, né, gente, pelo menos assim, eu acredito que a maioria das mães, a gente quer o melhor para o nosso filho. O que é querer o melhor? Nós estamos só falando de boa escola, de comida, de alimentação, de boas roupas, de saúde. Nós estamos falando de base moral. Moral que
quando nós falamos em moral, a gente começa a entrar nas crenças, né, nos dogmas, e não é disso que eu quero falar. Estou querendo falar é das crenças fortalecedoras, coisas que ajudam o seu filho e ele entender como funciona as coisas no sentido de isso eu faço porque é bom, isso realmente vai ser bom para ele desenvolver. E essas habilidades, esses conhecimentos, eles teriam que vir dos pais. Quando nós não temos essa base de conhecimento, de valores, de crença que fortalecem, nós nos desenvolvemos, nós vivemos a vida que a gente confunde muito essa coisa de valores, o que são valores, o que são crenças, são tudo que limita a gente. Então, os valores e as crenças, elas podem nos ajudar a ser a pessoa que desejamos ser, que aí, quando nós temos boas crenças que conversam com os nossos valores, nós compreendemos melhores as pessoas, desenvolvemos melhor o nosso trabalho. Nossa, hoje está aqui, tá alarme. Desenvolvemos melhor o nosso trabalho e, obviamente, quando uma mãe tem esses conhecimentos, é natural que os filhos, eles aprendam sem que você tenha que dizer, é assim. Porque é como você anda, é como você faz, é como... E os nossos filhos são nossas cópias. Quando nós fazemos coisas boas, os nossos filhos nos copiam. Assim, quando uma pessoa também faz coisas erradas, o filho também copia. Como, por exemplo, eu quero ter um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa, que é educada, que me obedece, que obedece às famílias, que obedece às pessoas, que é inteligente, e aí que seja verdadeira, sincera. E aí você é uma mãe que às vezes omite algumas situações, e aí você quer que, sabe, às vezes coisas tão simples, mas que pequenas coisas que os nossos filhos, eles aprendem com você. Se a mãe, sei lá, ela mentiu numa situação, às vezes com a mãe, né, com a avó do filho, a avó pergunta uma coisa que você disse que fez uma coisa quando você fez outra. O seu filho está ali presente. Então, ele entende, oi, então é assim, e aprende também. Por isso que eu falo, rever os nossos valores, rever nossas crenças, no que nós acreditamos, o que realmente fortalece a gente e o que enfraquece. Então, isso eu venho fazendo lives, é sempre... acho que eu já fiz uma sobre valores, sobre crenças, sobre tempo. Algumas eu aplico técnicas, outras nós só falamos da técnica e que você pode encontrar. As últimas, eu fiz 3 lives sobre objetivos e metas de fim de ano. Isso não quer dizer, eu usei o termo fim de ano, mas não significa, porque metas nós estamos fazendo o tempo todo. Ela pode te ajudar a você rever a tua necessidade aqui, como no caso da maternidade. Ali eu também dou algumas situações onde te faz refletir e te dá o ponto forte. Inclusive, eu acredito que um ponto de partida para a gente tomar algumas decisões em nossas vidas, como um objetivo de vida, o filho pode ser uma pequena meta. Por que ele não pode ser a meta principal, embora ele seja para o resto da vida? Porque a partir de um determinado período aí de vida, ele vai viver a sua própria vida, ter suas próprias metas, e vai chegar um momento que ele vai embora. Vai morar às vezes em outra casa, em outro país, em outro estado, e você tem a tua missão cumprida, você tem a tua meta cumprida, que é educá-lo. E ali eu também falo de como você vê a sua meta de longo prazo, meta de vida, uma meta que você, em todos os momentos da sua vida, quando você tem dificuldades, você tem um norte, você vai continuar porque você tem aquela meta final.
E aquela meta final exige raciocínio, exige estudos, que é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta de fazer. Eu não lembro em que livro que eu li, mas o autor ele diz que é um dos trabalhos mais pesados, mais dolorosos do ser humano é pensar. Mais difícil, doloroso do que o trabalho braçal. Eu pensei, a maioria, tem milhares de pessoas, muita gente trabalha no braçal para não pensar, porque o pensamento direcionado, ele te leva aonde você quer. E as pessoas fazem tudo, né? Para alguns com bebidas, outros com festas, outros com fofocas, outros com reclamações, exceto pensar. Então, depois que eu li essa observação, eu comecei a observar mais o mundo, as pessoas, e é verdade. E não é... Por que é difícil pensar? Você tem que sair um pouco do palco e se encontrar com a tua verdadeira face, teu verdadeiro eu. E o teu verdadeiro eu tem resposta para tudo, mas a gente busca lá fora e vive um sono eterno. É viver uma vida sem viver a vida que veio viver. Então, por que eu trabalho com mães? Porque eu acho que as mães é que traz a semente da vida. A mãe dá a vida. E assim como ela dá a vida, ela pode dar a direção. E uma semente sem direção, ela cresce errada, torta. E a gente vê quantas situações difíceis. Ah, tudo é culpa das mães? Não é culpa. Conhecimento. Mas se você está aqui, hoje você tem uma luz que você sabe que pode ter mais conhecimento e direcionar melhor os seus filhos. Porque o desejo maior de uma mãe é ter um filho bem criado. Nenhuma mãe quer o pior para um filho. Eu acredito que nem mesmo aquela mãe que não é tão amorosa quanto você sonhou, que às vezes a gente está falando de nós como mãe, mas nós também temos mães que são filhas de mães. Então, nem mesmo aquela mãe que não tem todo aquele amor, ela não vai querer o pior para um filho. E às vezes, que é um assunto que a gente vai abordar em outra live, em outro momento, quando essa proteção, superproteção, determinados tipos de proteção, que eu não vou entrar em detalhe aqui, ele pode sim acabar gerando uma coisa muito prejudicial para o filho no futuro. E uma mãe, ela vai chorar por isso. Então, o momento da gente começar é entender a necessidade de cuidar dessa semente, ou desse broto, que a semente estava no útero, então ele já brotou. E é você olhar para o seu filho, que ele só é uma pequena broto, que está ali para ser mais desenvolvido. E a pessoa com mais capacitação, que tem na mão o futuro do filho, é a mãe. Dificilmente. Talvez você questione, mas tem aquelas crianças que não tiveram mãe e se desenvolveram. Isso são poucos, né? Muito poucos. São exceções. E nós não queremos exceções. Nós queremos dar o nosso melhor. Pode acontecer coisa diferente do que nós planejamos? Sim. Mas a nossa consciência está tranquila de que tudo foi dado. Se algo entortou no meio do caminho, não foi por nós. É você ter a consciência que o propósito de mãe foi cumprido. E quando uma mãe tem essa necessidade de cuidar do filho, de educar nesse sentido que eu estava falando, é porque ela sente no fundo do coração essa necessidade. Se ela tem essa necessidade, é porque ela tem essa capacidade. Se ela tem essa capacidade e acabar delegando
essa obrigatoriedade, essa obrigação, ou essa necessidade que ela tem para terceiro, para depois cobrar da escola, da mãe, do vizinho, de alguém que cuidou, é uma dor, é uma dívida que vai ficar com a gente, fica com você, que não assumiu isso para o resto da vida. Às vezes é um pouquinho mais tarde, como no meu caso, meu filho já tinha 7 anos, claro, quando eu acordei, quando eu tive esses conhecimentos, já foi um pouquinho tarde, mas antes tarde do que nunca. É mais difícil para mim, hoje, que ele tem uma programação que foi feita por outras pessoas, embora ele venha de boa escola, uma boa escola, boas escolas, mas as boas escolas a gente entra ali no mundo religioso muito forte, que me preocupa também, que dependendo de como é colocado isso na cabeça das crianças, na cabeça do ser humano, é problemático, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Agora, o que eu vou deixar para você, você pode pegar uma canetinha, papel e anotar um pequeno passo que vai te ajudar a você idealizar e ver o que você realmente quer da tua vida. É você desenhar o teu trabalho ideal. Se você realmente precisa trabalhar, precisa ser a profissional que você deseja, desenhar isso. Desenhar significa o quê? Para algumas pessoas pode ser realmente pegar um papel, desenhar o trabalho, o espaço, o que quer, mas pode ser escrito. A maioria de nós a gente faz escrito. Eu quero trabalhar com isso em tal lugar. Já não seria assim. Você vai colocar o trabalho que você quer. O que você quer desenvolver? Qual o objetivo com isso? Qual a renda ideal para você? A renda que você precisa nesse momento, que você já tem, ou uma renda que você ideal, que seria necessário para as suas necessidades. Aí você coloca 3 rendas: a renda básica, a renda que seria média e aquela renda dos seus sonhos. E depois você vai precisar ver isso todos os dias. Essas 3 rendas que eu coloquei, porque nós temos um termômetro que algumas programações são hiperlimitantes para a gente. A maioria de nós tem essas travas inconscientes em relação a dinheiro. Então, digamos que você fala assim, eu quero uma renda de 100 mil por mês, mas no teu subconsciente você tem uma programação que a tua renda é 5 mil, você pode até ter uma renda, estou entrando em outra história, você pode até ter uma renda de 50 mil, mas você vai dar um jeito de você voltar aos seus 5. Por quê? É como se fosse sabe o avião, a caixa preta? A caixa preta no piloto automático, quando o piloto ele pode fugir da rota, o piloto automático vai lá e puxa para a programação. Nós não somos diferentes. E quando eu falo de crenças da gente, de tudo, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando de todas essas programações que foram prejudiciais para a gente e que são para os nossos filhos. E se a gente não trabalhar isso na gente, cuidar disso agora, eles não vão ter uma vida diferente, vão ter que lidar com essas travas. Então, aproveitando agora, você vai fazer isso. Eu falei isso para não te assustar, de você ter 3 rendas, mas o ideal é que porque quando você limita, você já está se limitando, mas você precisa de um número. Então, é desenhar o trabalho que você quer da tua vida e a renda que você realmente deseja. Faz aquela do teu coração, aquela que você deseja, ainda que não seja aquela que esteja na tua programação. E aí você desenha esse trabalho. E você vê isso, como se fosse uma cartinha para você. Todos os dias, de manhã, 2 vezes por dia, você vê aquilo que você escreveu. E você só repetir isso não vai funcionar. O que você tem que fazer é que quando você lembrar desse teu trabalho ideal, daquilo que você quer, você se sentir. Porque o que faz com que as coisas aconteçam, sejam elas positivas ou negativas, é um sentimento que você tem em relação a isso. Então, se você pensa no trabalho ideal e você já pensa nas dificuldades que você vai ter para conseguir, você não vai conseguir. Porque o que é a massinha que vai dar o molde da coisa é o sentimento. E provavelmente nas primeiras semanas, primeiros meses, a primeira semana, dificilmente uma pessoa já tem toda essa
habilidade. E você vai, aí você vai estar praticando, que é um outro, que é o... Eu esqueci o nome do autor, que ele dá... É autossugestão. Quando você pratica a autossugestão, ela vai impregnando no teu ser até você acreditar, porque a emoção, ela só vem quando você acredita. Se você não acredita, você não tem emoção, porque vai ter uma vozinha em você dizendo isso é mentira, você não vai conseguir. Então, prestar atenção que você sempre vai ter esses dois em você, aquele que acredita e aquela que não acredita. Aquela que fala, eu quero, eu consigo, eu posso, e aquela que diz, que te dá 1001 desculpa para você não ser o que você quer ser. Ela sempre vai te dizer, isso não é para você, isso é doloroso, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai. E agora, quando você está consciente do teu ser, que essas vozinhas vêm, você manda ela ir, pode ir, porque eu acredito. E a repetição, a sugestão, ela desenvolve a fé. E a fé leva, você tem a fé, o propósito e a autossugestão. E aí você usa um outro ingrediente que chama gratidão. Gratidão não é você dizer obrigada por tudo, as pessoas, é você agradecer não da boca para fora, mas de coração, sentir. Lembra que eu falei tudo é sentimento? E a gratidão é que dá a liga, é que leva o recado da tua emoção para a mente maior, para te ajudar a desenvolver isso que você quer. Então, hoje, espero que você tenha entendido o que eu falei. E é isso. Então, boa maternidade para você. Seja seu filhinho, sua filhinha. Que você seja uma mãe maravilhosa e que cuide bem de seus frutos para que eles sejam outros cuidadores de frutos, que a gente tenha uma humanidade melhor. E já estamos. Se a gente olhar a história anterior, a humanidade já tem sido melhor. Mãe, vamos pensar que nós somos mães para um mundo melhor. Fiquem com Deus, Silene, com você.